Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Adel e nessa aula nós vamos dar início ao estudo dos esforços internos que surgem nas nossas estruturas. Vamos começar com um elemento sujeito a um carregamento de tração. Seja muito bem-vindo. Bom, então a gente está buscando aí entender. Eu retirar essa calculadora daqui, ela não faz parte dessa aula nesse momento, tá? Desculpa. Então vamos lá. A gente está buscando entender de que forma esses carregamentos externos à estrutura, alvenaria, lajes, vento, neve, influenciam na molécula, ou seja, nas moléculas que compõem esse material, ou seja, internamente, o que esforços estão surgindo advindos desses esforços externos. Tá? Então a gente vai fazer uma análise da mesma estrutura, só que eu vou fazer o seguinte, para fins didáticos, eu vou fazer isso aqui, ó, como se a nossa estrutura tivesse um apoio suspensa por um cabo e no outro apoio sustentada por um pilar. A gente analisar aqui os esforços de tração, ou seja, como se essa viga estivesse tentando arrancar esse apoio, ou seja, ela traciona essa barra aqui, tá? Do outro lado eu tenho um pilar, os pilares eles estão sujeitos a esforços de compressão, ou seja, ele está sendo comprimido por causa dessa viga, tá? Na próxima aula a gente vai fazer a análise desse pilar, agora a gente vai fazer a análise dessa barra aqui, ok? Então veja lá, ó. Eu tenho uma barra que está sujeita a um carregamento de 80 kN, lembra que a gente já calculou, tirou da estrutura. Uma primeira informação, a tensão que eu aplico sobre qualquer corpo, ela é fruto, ou seja, ela é produto da força sobre uma área, ou seja, eu estou aplicando uma força distribuída sobre uma área que eu vou analisar agora. Essa área, ela depende da seção transversal do teu elemento, tá? Se ele é redondo, se ele é retangular, se ele é quadrado, se ele é uma seção composta, como a gente tem em estruturas metálicas, os perfis H, né, que parece um H para pilares, né, e as vigas I, ou seja, eu tenho N situações de seção transversal que resistem aos carregamentos, tá? Essa barra ela tem 2 metros de altura, tá? Comprimento, né? Sujeita a um carregamento de 80 kN. Eu posso escolher qualquer bitola de barra. Lembrando que conforme eu vou diminuindo essa bitola, pode ser que essa barra não resista, tá? Então, só para a gente fazer as conversões corretamente, 1 kN são 1000 newtons. 1 pascal é 1 newton por metro quadrado, 1 megapascal é 1 newton por milímetro quadrado, 1 kN por centímetro quadrado são 10 MPa, tá? Aqui está o link para você, mais uma vez, se tem dúvida sobre como fazer conversões de unidades, tá? O módulo de elasticidade do aço são 200 gigapascal, ou seja, 200 mil MPa. A gente vai falar ao longo do curso sobre módulo de elasticidade, tá bom? O comprimento da barra é em milímetros, 2000 milímetros. O nu é um valor que faz relação entre quanto os meus elementos se dilatam lateralmente em relação ao comprimento dele. Ou seja, se eu comprimo um material, ele diminui no seu vão longitudinal e engorda, né? Ou seja, ele expande lateralmente. Da mesma forma, ao contrário, se eu tracionar, ele aumenta de comprimento devido à tração e ele achata diametralmente ou lateralmente, porque eu estou afastando as moléculas longitudinais e elas têm que se comprimir. Você pode observar isso se você comprimir uma borracha, ela achata e engorda, né? E se eu tracionar um elástico, ele aumenta aqui, mas na sua dimensão menorzinha aqui, ó, ele achata, tá? Então esse nu faz exatamente essa relação entre os esforços de compressão ou tração, tá? Então veja lá, eu estou aqui com a minha barra, se eu tracionar
que vai acontecer? Ela vai alongar, veja que ó, essa barra aqui é a mesma barra depois que eu apliquei a força, ou seja, ela alongou. De verde são as deformações, tá? De vermelho é a força que eu apliquei. Então veja que ela vai alongar longitudinalmente e lateralmente ela vai achatar. Isso é o normal, é o que acontece com todos os materiais, tá? ΔL eu vou chamar de variação do comprimento. L0, ou seja, o comprimento inicial. A gente lembra que o comprimento inicial são 2 metros, 2.000 milímetros. E o que acontece aqui? Ó? Eu vou chamar de epsilon a minha taxa de deformação, tá? A minha deformação específica. Ela é produto da minha variação no comprimento dividido pelo meu comprimento inicial, tá? Se eu fizer um jogo algébrico aqui, a minha variação no comprimento é essa minha deformação específica multiplicado pelo meu comprimento inicial, tá? Então veja, tensão é força sobre área. Qual é a tensão que eu estou, ou seja, qual é a força que eu estou adicionando a essa barra? 80 kN. Qual é a área dessa barra se eu pegar uma barra de 20 milímetros, ou seja, 2 centímetros? É π vezes o diâmetro ao quadrado sobre 4. Então, se o diâmetro tem 2 centímetros, quando eu fizer essa conta aqui, ó, eu vou chegar a uma tensão de 25,46 kN por centímetro quadrado. Se eu multiplicar por 10, 254,6 MPa de tensão nessa minha barra, tá? Lembrando, se é uma barra CA50, ela resiste a 500 MPa, então uma barra até ideal, né? Tá ótimo aqui, eu estou carregando até só pela metade essa barra, tá? Só que aí eu tenho que ver se a minha deformação que vai surgir aí é ok, tá? Porque às vezes eu tenho deformações acentuadas, eu tenho que fugir dessa situação. A gente vai ver ao longo do curso quando que eu vou continuar utilizando o material ou não, tá? A minha deformação longitudinal, ou seja, essa deformação aqui, ó, na vertical, ela é produto da tensão que eu apliquei, que eu encontrei aqui, desculpa, dividido pelo módulo de elasticidade desse material. Lembrando que eu dei o valor inicialmente de 200 gigapascal, ou seja, 200.000 MPa. Então eu fiz essa divisão e eu vi que a minha deformação específica na longitudinal ela é esse valor aqui, tá? 0,00127. Ok? Como é um adimensional, não tem unidade. Então eu chamei aqui, ó, ΔL, só substituir aqui delta, tá? É a mesma coisa. Deformação específica vezes comprimento inicial. Quanto que foi minha deformação específica? Na longitudinal, está aqui. Se eu multiplicar isso pelo comprimento inicial, veja quanto a minha barra alongou. 2,54 milímetros, tá? Então, se ela alongou na longitudinal, isso quer dizer que ela perdeu comprimento na lateral. Vamos ver quanto que é esse comprimento? Então, está aqui, a minha deformação específica lateral. Ela é o meu nu, que é aquela taxinha lá, né, 0,3, multiplicado pela minha deformação na longitudinal. Então, 0,3 vezes a minha deformação 0,00127, quanto que ela achatou? Tá? Lembrando que eu coloquei negativo aqui, tá? Porque eu perdi comprimento, tá? Ele era de 20, ela passou a ser 19,00, é o que está escrito aqui. Eu joguei essa estrutura no F-Tool e a gente... Então tá aqui, tá? A minha estrutura. Veja lá que eu isolei aqui, ó, a minha barra, ok? Uma barra de 2 metros com um carregamento de 80 kN. A seção transversal dela tá aqui, tá? Escolhi uma barra de 20 milímetros. Vou aplicar ela aqui. E vou pedir a deformação dessa barra, tá? Vou colocar para ele plotar aqui. Aqui, ó. Tá? A deformação que ela apresentou foi de 2,54 milímetros, tá? Vou clicar aqui, ó. Tá me dando aqui, ó, 2,54 milímetros, que foi o que nós calculamos na aula, tá? 2,54 milímetros de deformação longitudinal. Então a barra alongou, ela cresceu, tá?
E a gente vai fazer vários exemplos deste, tá? De modo que a gente vai tanto utilizar o F-Tool para confirmar os dados, quanto o MD-Solids, que é um outro software sensacional para o estudo da disciplina de resistência dos materiais, tá? Seja ResMat 1 quanto ResMat 2, eu vou lançar também a playlist aqui. Pessoal, eu agradeço muito a tua atenção, a tua presença no canal, a tua participação. Se você não é inscrito, se inscreva. Os inscritos deem esse apoio aí, dando o seu like, se você gostou dessa aula. Comente, sugira novos vídeos, novos assuntos. Faça comentários aqui para que eu entenda se eu estou agradando de modo a entender o que eu quero passar para você. E você aí do outro lado está entendendo, compreendendo, evoluindo, aprendendo. Eu fico muito feliz em saber de alguma forma a gente contribui para o teu desenvolvimento. Te desejo muito boa sorte, bons estudos e até a próxima aula.